Olá, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Muito boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, a depender se no futuro, um pouco mais ali adiante, você assistir a esse programa. Hoje nós estamos com mais um programa do Por Dentro da Pós, com o tema PPGD em Foco. Para o tema de hoje, trouxe mais um convidado especial, coordenador do programa do PPGD, mestrado acadêmico em Direito, da Uninter, do Centro Universitário Internacional Uninter, que está aqui conosco hoje, professor Daniel Ferreira. Professor, tudo bem? Boa tarde, prazer em recebê-lo. Roseli, que alegria, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação e uma honra estar aqui. Diria que me sinto envaidecido com a sua presença. Tenho certeza que aqui nossos espectadores e espectadoras não sabem, mas o professor Auxili, que é professor doutor, que integra o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias, também temos a honra de tê-lo como nosso aluno, nosso discente mestrando em Direito aqui no Unicuritiba, no Uninter. Quero dizer que a sua presença no nosso programa nos envaidece, nos orgulha, ela nos traz a lembrança de que sempre estamos aprendendo, que sempre temos que aprender, não importa a nossa origem, não importa para onde nós estejamos a ir, nós sempre temos oportunidade de aprender. E aprender tendo alunos da sua alçada, da sua envergadura, para nós é uma alegria e uma honra. Portanto, estar aqui me deixa muito feliz de poder apresentar nosso programa, dizer qual é a nossa proposta, o que nós pretendemos e especialmente convidá-los a se engajarem conosco a uma nova comunidade acadêmica. É recíproco, professor. Eu que agradeço, muito feliz pelo elogio, pelos comentários. Tenho certeza que a gente vai poder fazer alguma troca nesse sentido. Apesar de estar lá lotado no programa de Educação e Novas Tecnologias, o enriquecimento, o aprendizado lá no PPGD, no nosso programa de Direito, também é algo que me deixa muito feliz e com certeza tem me trazido uma trajetória de muito aprendizado. Mas hoje nós queremos conhecer, claro, além de nós conhecermos o professor Daniel um pouco mais, eu já vou seguir com uma pergunta já, que é aquela clássica, né, para buscarmos conhecer um pouquinho mais do professor Daniel, assim, de como que ele escolheu o direito como carreira, né? E depois, claro, a sua trajetória profissional, para depois focarmos no PPGD propriamente dito. Eu acho que podemos começar por aí, professor, podemos começar por aí. Como que despertou esse interesse, né? Em que momento da vida se despertou esse interesse pelo direito? Na verdade, eu sou de uma geração um pouco mais madura que a sua, professor Auxili. Eu sou de uma época em que aquele jovem que era de Curitiba, nascido aqui na província de Curitiba, tinha 3 opções ainda de vida, segundo o sonho dos pais. Ou seria médico, ou seria engenheiro, ou seria advogado. Era o que meu pai gostaria, era o que minha mãe gostaria. Eu estudei no Colégio Santa Maria por 13 anos e lá fui mais ou menos direcionado para isso. Acontece que a gente pode até acreditar que os nossos desejos nos levam para um certo espaço, para um certo ambiente, para um certo destino. E acredito que isso não seja exatamente uma verdade. A nossa vida é feita de experiências e de oportunidades. Eu, logo que me formei no colégio, busquei engenharia na Universidade Federal do Paraná. E eu era um bom aluno, era um aluno bastante qualificado na época, os professores tinham uma grande empatia por mim e todos acreditavam que eu teria um grande sucesso naquele vestibular. Pois eu não tive. E não tive, inclusive, por questões básicas. Supostamente eu usaria a prova de português e com a devida compreensão de todas, eu não sou tão ruim assim em português. Mas isso da época que a gente preenchia o cartão marxense e certamente não fui muito bom preenchedor de bolinhas. Isso acabou me levando a fazer na sequência um semestre não engenharia que eu pretendia na Federal, mas me levou a fazer um semestre de administração na FAI e logo na sequência ingressei no curso de Engenharia Industrial Elétrica, ênfase eletrotécnica, no Cefet Paraná, hoje o TFPR. Portanto, para quem não sabe, eu sou engenheiro eletricista. Meu CRE é 21253D e eventualmente eu assino como engenheiro também. Mas como eu fui parar no direito? Fui parar no direito porque logo que ingressei na faculdade de engenharia, enquanto cursava a faculdade de engenharia, eu acabei fazendo um concurso público federal para o Justiça do Trabalho da 9ª Região, aqui do TRT do Paraná, da 9ª Região. E logo que ingressei, acabei trabalhando na área meio e não na área fim, não na Justiça do Trabalho, mas na administração pública do Poder Judiciário Trabalhista, e ali tive meus primeiros contatos com o direito propriamente dito. Lá eu fui aprender licitações, contratos, execução orçamentária e para tudo aquilo eu buscava informações, eu buscava habilidades e competências no mercado.
portanto, foi por ali que eu comecei a me capacitar no mercado de trabalho e descobri que eu tinha muitos interesses em relação ao direito. Foi lá, inclusive, em cursos como esse, antes mesmo de iniciar o curso de Direito, que eu conheci Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos maiores juristas vivos do Brasil, para mim, ainda o maior administrativista do Brasil. Encontrei num congresso, fiquei literalmente apaixonado por aquela pessoa, por aquela consciência, por aquela compreensão de mundo e aquele exercício de cidadania e jurei para mim mesmo que algum dia seria aluno dele. Pois bem, terminei engenharia, já estava nessa época no tribunal, numa condição muito boa, eu era diretor de patrimônio já, fiz uma carreira brilhante e meteórica dos 19 aos 29 anos. Aos 30 pedi exoneração. Pedi exoneração, larguei meu DAS, larguei toda a carreira pública e disse não vou me aventurar no mercado, porque a essa altura eu já tinha feito também Direito. E a partir de então, eu terminado a minha graduação em Direito, lá onde eu falei na Faculdade de Curitiba, na famosa e antiga Faculdade de Curitiba, lá eu fui monitor de Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa 1, inclusive. 1 e 2, que era a disciplina que mais reprovava. E lá eu me despertei para a pesquisa, me despertei para essa linha acadêmica e 2 anos depois de formado acabei sendo engajado como professor. Portanto, a minha atividade profissional acadêmica remonta a mais de 25 anos de magistério superior. Portanto, ali eu aprendi a ser um professor. Eu não tenho essa formação, não tenho essas habilidades e competências, mas desenvolvo isso que faço há mais de 25 anos. E lá também, logo depois da minha conclusão do mestrado e doutoramento, por conta de estar no tribunal ainda, eu tirei 1 ano de licença-prêmio, comecei a viajar e comecei a fazer mestrado e fiz mestrado e doutorado na PUC de São Paulo. Lá me titulei e por conta disso, logo depois da sua conclusão, acabei sendo convidado naquela instituição de ensino a integrar o corpo docente do PPGD. E fui convidado para ser diretamente, a minha primeira oportunidade lá foi para ser coordenador. Isso porque eu já tinha coordenado a Faculdade de Direito, tinha sido chefe de departamento da Faculdade de Curitiba e, portanto, o novo desafio era o PPGD. Lá ingressei e lá fiquei. Até que, de repente, apareceu um convite lá pelos idos de 2016. Vou chegar lá, vou chegar nesse ponto, que eu já imagino o que seja. Então, professor, veja se eu entendi corretamente. Primeiro que me parece, a sua formação, ela é, claro, muito sólida no direito, né, na engenharia também, mas ela tem uma característica mais interdisciplinar. Sim. O senhor transita ali em diferentes áreas. E a outra coisa que me chamou a atenção é que me parece que as duas coisas caminharam juntas. Veio primeiro a docência, o ensino e a pesquisa, ou primeiro veio o ensino, depois veio a pesquisa, ou as duas caminharam juntas e logo na sequência veio a gestão. As possibilidades Na verdade, como eu disse, eu não organizei minha vida, isso fica por conta de Deus. Eu sei o que eu faço, eu sei porque faço, eu sei o que me motiva. A minha motivação nunca é econômico-financeira, a minha motivação nunca é por um espaço de mercado, nunca é uma gestão, não é uma coordenação, não é nada disso. Eu gosto de pensar que eu posso fazer parte da vida das pessoas e posso agregar valor. Acredito que o que vale a pena nessa vida é a gente transformar a realidade. No tribunal eu fazia muita coisa bacana, muito boa, mas eu estava limitado pela lei, por aquela organização burocrática, e eu não tinha oportunidade de empreender, ainda que eu não seja um empreendedor. Eu também exerço advocacia. Então, não é essa a questão. O que eu tenho para afirmar é que eu sempre me senti obrigado a devolver aquilo que Deus me deu. Deus me deu uma inteligência que certamente eu não mereço, certamente não foi alcançada pelo meu comportamento, pelo meu empenho, foi um presente divino e eu tenho que devolver. E a melhor maneira de devolver isso, a meu juízo, é com o magistério. E para além do magistério hoje, com orientações, pasme. Eu acho que é possível a gente transformar a vida das pessoas transformando pessoas, fazendo cada qual um instrumento de transformação para fazer do mundo um lugar melhor para se viver. E eu acredito, portanto, que eu estava envolvido com o ensino, porque sempre fui um bom aluno. A pesquisa veio de dedicação, veio de monografia na graduação, depois veio com a monitoria, na sequência com investigações de pesquisa. Não tínhamos o PIBIC que nós temos hoje, Projeto de Iniciação Científica, Programa de Iniciação Científica não existia na minha época, mas já havia ali uma fagulha. E ela veio aumentando com o passar da minha vida profissional e acabou engajando mesmo o profissional, portanto o ensino, na sequência com a pesquisa e depois a gestão acadêmica. Mas a gestão também não foi escolhida, eu fui ungido. Fui escolhido chefe de departamento, fui escolhido coordenador da faculdade e mais à frente ungido a condição de coordenador do PPGD. E graças a Deus foi uma experiência muito boa e muito rica. E também foi por isso que eu vim parar aqui no Uninter.
Um pouquinho antes de conversar com o professor, aquela coisa de professor, né, curioso, pesquisador, preciso dar uma olhadinha lá no currículo Lattes do professor Daniel, para ver mais ou menos ali, né, por onde a gente vai conversar, e vi lá, acho que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello foi o seu orientador de mestrado, se não estiver enganado, né? Foi o de mestrado. Na verdade, para fins de doutoramento, não pôde ser ele, porque eu resolvi investigar um tema, uma temática que não era propriamente a dele, Teoria Geral de Infração Administrativa. E é muito interessante, professor Oceli, aqui eu vou fazer um desabafo, porque é sincero e é público. Eu fiz mestrado, comecei mestrado em 99, me titulei em 97, titulei em 2001. Naquela época eu viajava uma vez por semana para São Paulo, não era o mestrado de hoje. Durante o ano, eu ia toda semana para São Paulo, de ônibus ou de avião, normalmente ônibus voltando de ônibus ou de avião, durante 3 anos de disciplinas. Não havia orientador na partida. Na nossa área, quem escolhesse sabia com a entrevista do Celso Antônio que de 20 alunos ele escolheria ao fim e ao cabo da última disciplina que era dele, 2. Portanto, 18 seriam refugados e 2 seriam aproveitados. Eu tive a honra de ser um deles. Naquela época, inclusive, as notas não vinham rápido. Levavam alguns meses, mais de ano. Eu aguardei e fui chamado e tive a honra e a graça de participar da última banca de ouro da PUC São Paulo. Celso Antônio Bandeira de Mello, Lúcia Vale Figueiredo, Adilson Dallari. Pois bem, fui tão bem que acabei recebendo o meu doutoramento, eu diria, com créditos todos atendidos. Portanto, eu saí titulado mestre com todos os créditos para o doutorado, salvo o que dizia com orientação. E como eu trabalhava profissionalmente forte, eu acabei deixando isso de lado. E, por acaso, numa ida para São Paulo, na PUC de São Paulo, de quem eu sou professor até hoje na pós-graduação Lato Sensu, eu descobri que eu estava praticamente jubilado. Jubilado por quê? Porque eu não tinha cumprido os créditos, porque o Celso Antônio não podia me atender porque ele tinha orientador. Tinha vários orientandos, ele não tinha mais capacidade de orientação. O orientador ali estava esgotado nas suas possibilidades. Ele me disse, olha, se você puder aguardar, aguarde que eu te encaixo e vou estudar melhor o seu assunto. Não deu. Quando eu descobri, busquei a ajuda com o professor Márcio Camarossano, um grande amigo também. E o que importa aqui, em resumo, que em 6 meses eu não apenas qualifiquei, como produzi uma tese, trabalhando 12 a 14 horas por dia. É possível? É possível. É normal? Não é normal. Você teve sorte? Não, tive Deus. Deus é muito bom. Mas quero dizer com isso que nós sermos premidos pelo tempo nem sempre é um prejuízo. Se nós temos metas, se nós temos programação, se nós temos organização, se nós temos uma métrica a ser desenvolvida e se nós entendemos que isso é importante para o nosso processo evolutivo, certamente é possível fazer. Portanto, eu migrei de um orientador para outro e fiz uma tese bastante boa, é um livro consagrado e, portanto, eu diria que tudo é possível. Mas só para responder uma última coisa, engenharia e direito caminham juntos? Sim, eu sou cartesiano até hoje. Eu sou binário, essa é a maior dificuldade de quem é do direito e é da engenharia. Eu tenho que ser cartesiano em certa medida e tenho que entender que princípio e regra são instrumentos, são elementos do mesmo sistema e eles têm que se compor. Tem que agregar valor cada qual da sua parte. E é isso que eu tento fazer. São 2 áreas bem distintas, né? Mas sempre a gente consegue achar um link, né? Capacidade criativa, capacidade humana é uma coisa bonita, né? É incrível, é impressionante. Mas trabalhar sob pressão é incrível como o ser humano é capaz, né? Tem gente que só trabalha sob pressão. Se ele ficar na zona de conforto, ele vai postergando, ele vai procrastinando. E não, agora, sob pressão, o ser humano é capaz de fazer muita coisa. Professor, vamos pegar esse gancho anterior ali, da sua vinda para a Uninter. Como que o professor, no primeiro momento, entrou em contato, já conhecia a instituição, como que foi essa aproximação e, assim, o objetivo, né? A sua visão, assim, em termos de Uninter, para onde eu estou indo e qual será o meu papel na Uninter? Na verdade, eu fui abordado. Eu não cheguei a procurar a Uninter. Eu fui abordado por algumas pessoas, não vou citar nomes, talvez não seja o caso, mas fui abordado primeiro por uma pessoa que me conhecia de muito tempo, sabia quem eu era, me conhecia profissionalmente, academicamente, uma professora doutora. Me disse que uma gestora ia conversar comigo, uma outra professora, hoje diretora de uma escola, e ela teve o primeiro contato comigo numa aproximação em que se pretendia que eu voltasse a ser coordenador de um PPGD. Eu tenho para mim que ser coordenador é um grande desafio. Porque não é uma questão de trabalhar com pessoas. Eu trabalho numa oficina de joias.
Eu tenho pedras preciosas, eu tenho que expor as pedras, eu tenho que polir as pedras, eu tenho que com as pedras fazer a melhor mostra possível, eu tenho que levar essas pedras, fazer com que elas brilhem para outros lugares e para outras pessoas. Portanto, a condução de pares, porque não são colaboradores, não são subalternos, são pares, ela é muito mais difícil, porque o coordenador se coloca numa posição de instrumento. Nunca de hierarca, nunca de protagonista, mas sim de um colaborador que busca harmonização e fazer sinfonia. Portanto, sem entender nada, absolutamente nada de música, eu tenho que ser um maestro. E esse desafio é muito importante. Mas eu acabei vindo pela Uninter, pelas referências ótimas que tive, mas especialmente ainda por uma questão. Em 2016, eu fui pai, aos 50 anos. E foi a minha filha que me trouxe para a Uninter, porque eu estava numa instituição de ensino muito conhecida, famosa, mas que ela mesma propagava que ela estava lá e era o que era por conta da tradição. E como uma filha recém-nascida, eu precisava ver o futuro. A tradição não ia me levar a lugar nenhum. O que eu tinha para angariar lá, eu já tinha angariado. Portanto, isso foi um desafio. Olhar para o Uninter foi verificar o futuro. Sempre foi uma instituição voltada à educação à distância, à tecnologia, e isso certamente me seduziu. Para além da proposta, para além da qualidade do corpo docente, para além da qualidade das pessoas que fizeram o primeiro contato, eu estudei o Uninter e vi aqui uma enorme oportunidade de crescimento. Uma oportunidade de fazer o que eu já fazia, mas com um novo olhar. E o olhar de uma conversa que eu vi e de um programa em que assisti, o professor Wilson Pickler falando da verticalização do acesso à educação e mais do que isso ainda, a verticalização que exclui e a horizontalização que inclui. Portanto, saber que nós chegamos onde ninguém chega é muito importante. E tenho para mim que essa proposta institucional, me trouxe aqui, minha filhinha, querendo ou não, foi ela que me trouxe aqui. Viu, Martininho? Espero que você veja depois o papai na TV com o tio Alceli. Lindo. Não, realmente, essa é uma questão muito forte na Uninter, essa questão da difusão no território nacional e também fora do território, essa capilaridade, me perdoem, essa abrangência que a Uninter tem no plano nacional e também internacional. Mas essa questão do quão dinâmica é a instituição, e aí a gente tem vários colegas de diversas instituições, inclusive públicas, que vão justamente dizer isso. Olha, o que me agrada na Uninter é que eu não consigo... assim, é muito dinâmica. Então você tem que constantemente aprender algo novo. As mudanças são muito constantes e a gente consegue acompanhar o mercado. A gente passa a ter uma visão de mercado e a Uninter propicia isso. Então, ao mesmo tempo que a gente está prestando um serviço educacional de qualidade, a gente também está de olho nas inovações, nas tecnologias. Isso realmente é muito forte na Uninter. Professor, nós vamos fazer uma pausa e na sequência vamos tratar mais diretamente no PPGD, nos desafios de coordenar este programa, no programa propriamente dito, né, nas suas linhas de pesquisa, nos projetos, no corpo docente, e aí vamos tratar dessa questão do PPGD em foco. Voltamos em 5 minutos. No ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13, 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Pickler, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5, Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara,
Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13, 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão, ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Voltamos com o nosso Por Dentro da Pós, hoje com o tema PPGD em Foco. Eu agradeço você mais uma vez pela tua audiência. Estou aqui novamente com o professor Daniel Ferreira e agora vamos retomar naquele assunto do PPGD. Eu acho que a primeira pergunta, professor, que eu vou colocar é justamente essa, ainda no âmbito da gestão. Qual é o tamanho do desafio de coordenar um programa como o PPGD da Uninter, de Direito? Olha, eu vou dizer o seguinte, todo programa é um desafio, mas os desafios maiores, eu diria, estão no corpo docente e no corpo discente. Eles são nitidamente diferentes. Quando eu vim para o Uninter, eu percebi uma coisa muito interessante. Nossa área de concentração é poder, estado e jurisdição e, portanto, nosso foco de investigação é esse tripé de signos que revelam estruturas de poder, poderes, a questão do espaço da cidadania, a perspectiva do nascimento do direito, da aplicação do direito, da construção do direito e da desconstrução do direito.
Isso é muito diferente do que eu vinha fazendo na outra instituição. Nessa encontrei a linha 1, Teoria e História da Jurisdição e, portanto, também do Direito, em que eu encontrei professores letrados, professores cultores, professores que abordam a área de concentração num aporte teorético, eu diria, na perspectiva de investigação profunda dos institutos em si. Ao passo que a linha 2, da época, Jurisdição e Processo da Contemporaneidade, ela estava incomodada em compreender a aplicação do direito, o sistema, a aplicação, as estruturas de poder, a apreciação jurisdicional em tempos modernos e como isso, afinal, repercutiria em toda a sociedade. Isso significa dizer que na primeira linha nós encontrávamos teoria do Estado, teoria do direito, filosofia do direito, sociologia do direito, portanto, investigações muito preocupadas com as raízes de pensamento. Ao passo que na segunda linha eu encontrava profissionais, pesquisadores, cientistas, mas também preocupados pragmaticamente com os efeitos do direito, do Estado e do poder na sociedade, no mercado, na estrutura de Estado e na vida dos cidadãos. Portanto, essa foi a primeira grande dificuldade. Não dificuldade no sentido pejorativo e não dificuldade no sentido operacional. Dificuldade de eu me transportar para uma nova ideologia. Porque, como eu disse, quando eu ingressei no primeiro programa de mestrado, as minhas pesquisas não me levavam para aquela orientação. Aquele programa tinha uma área de concentração em direito empresarial e cidadania. E minhas pesquisas eram direito sancionador. Eu falei, como é que eu vou fazer casar isto que eu pesquiso nesse espaço? E era bem na época da crise econômica, quando eu ingressei. Eu falei, bom, com a infração e com a sanção, eu investi o que as empresas fazem de certo e errado. E se fazem errado, a resposta é a sanção. Agora, se eu for dizer que aquele que comete uma infração, se sujeita à sanção, deve ser responsabilizado, eu vou perder a sensibilidade necessária para compreender que o que gera emprego e renda no Brasil é empresário, é empresa e não o Estado. Portanto, eu tive que me influenciar pelas pesquisas em curso, eu tive que compreender aquele espaço de investigação, eu tive que verificar quais eram os docentes e discentes para compreender em que medida eu encaixaria naquele projeto. E foi exatamente o que eu fiz aqui no Uninter. Eu me encaixei numa abordagem. Logo, por evidente que eu me identifiquei com a linha 2, Jurisdição e Processo. Eu sou administrativista. Nós temos ali constitucionalista, nós temos processualista civil, nós temos quem trabalha hoje com direito digital, com direito da regulação, com direito penal. Na linha 1, eu encontrava o professor Espanha, à época falecido, o professor Estanha, o maior historiador do direito do mundo, nosso professor do programa, falecido. Encontrava o professor André Peixoto de Souza, encontrava o professor Doacir, nessa perspectiva inaugural, sendo professor das duas linhas, mas um cientista nato, trabalhando a política, a teoria do Estado e a ciência política, cada qual com uma investigação diferente da minha. Mas eu compreendi a importância da linha 1 e como ela era, eu diria, relevantíssima no espaço nacional, até porque são poucos os programas que desenvolvem essa linha de pesquisa. Portanto, se você gosta de teoria da jurisdição, história da jurisdição, história do direito, eu diria, este é um programa que vale muito a pena. Para você que gosta da linha 2, para você que trabalha, você é operador, ou você que é um curioso, ou você que é um aluno que desenvolve investigações, repito, em direito do consumidor, em direito administrativo, em direito constitucional, em direito penal, em direito digital hoje, esse é um programa de respeito para vocês. Mas vejam, alguns trabalham com os problemas concretos e com a operacionalização a partir da experiência, seja de juiz, seja de promotor, seja de advogado, seja de policial. Nós já tivemos a linha 2, juiz de segundo grau aluno, nós tivemos policial aluno, nós tivemos assessor do Ministério Público aluno. Portanto, cada qual com o seu perfil diferenciado. Mas estrito senso é importante como desafio para a gente, inclusive, pegar essas novas mentes brilhantes, literalmente novas mentes brilhantes, porque há alunos que começam na graduação em Direito em programas de iniciação científica e se percebem pesquisadores em construção. Nosso papel é, se formos demandados por um jovem, verificar nele uma potencialidade de desenvolver novas habilidades e competências, porque esse não é aquele jovem maduro que está no mercado e quer desenvolver quer aprofundar um conhecimento e quer desenvolver teses eventualmente, quer pensar criticamente o direito que aprendeu na instituição de ensino. Já da linha 1 eu tenho pessoas, eu diria com outro perfil, um pouco mais velhas, eventualmente, pessoas que estão preocupadas com a vida, com o saber, com a ciência, com a consciência, com o estado de coisas. São perfis bem diferentes. E o nosso desafio mais contemporâneo foi perceber que essas duas linhas de pesquisa, que são tão bem trabalhadas,
elas estavam muito bem. Trabalhavam as estruturas de poder, poder judiciário, legislativo, executivo, as preocupações com os sistemas de justiça, jurisdição, mas havia um espaço de poder que nós sabíamos que existia, sabíamos que estava no tripé, mas que não aparecia. Essa é a mudança que está surgindo. Essa mudança que está surgindo, para vocês é uma novidade, quem está no nosso programa, nossos alunos ainda não sabem, mas nós criamos mais uma linha de pesquisa. Nós temos agora Empresa, Desenvolvimento e Inovação. E por que isto? Porque a atividade econômica, a estrutura econômica e o empreendedor e empresário são centros e estruturas de poder. São estruturas paraestatais que têm tamanha importância que podem levar o Estado a uma bancarrota. Vejam o que aconteceu com a Lava Jato, vejam, por exemplo, o que aconteceu com as empresas e vejam as dezenas de milhares de postos de trabalho que sumiram do dia para a noite. A questão não é se aquilo foi bom, se foi ruim, não é isso que está em discussão. O que está em discussão é que ou nós temos um mercado forte para que o Estado possa se ver promovido e se ver promovendo as pessoas dia após dia, ou uma sucessão de derrocadas empresariais pode levar o Estado à falência. Embora ele não vá cientificamente à falência, tecnicamente à falência, é um Estado que não desenvolve pessoas, é um Estado que não mantém estrutura, é um Estado que não presta serviços. E nós não podemos conviver com isso. Então agora nós temos uma linha 3, que é esta linha nova, que traz novas disciplinas. Portanto, o novo nicho de investigação trabalha uma questão que é muito famosa, muito conhecida, mas aqui era desenvolvida, mas não com esta lupa, não com este olhar, que é a análise econômica do direito e seu impacto, por exemplo, na prestação jurisdicional na atividade empresarial. É dizer, quando o judiciário intervém, por exemplo, nós estamos acompanhando isso, se a uberização é lícita, se essa questão ofende ou não ofende direitos do trabalhador, se isso está albergado pela livre iniciativa, se é uma nova formulação de acesso ao trabalho decente, tudo isso está em discussão. E tudo isso é muito dinâmico, portanto, nós ampliamos a linha para investigar situações muito recentes. Nós estamos investigando a sociedade digital, em que a inclusão se dá por intermédio da tecnologia. Nós estamos preocupados em perceber o impacto, por exemplo, das fake news no processo eleitoral. Nós estamos muito preocupados em perceber, em analisar, em investigar e, eventualmente, criticar o sistema judiciário que nós temos hoje, a separação de poderes. Então, cada linha de pesquisa está trazendo uma novidade que é um novo olhar para uma situação contemporânea da sociedade atual, complexa, global, tecnológica e de riscos, e que impactos isso traz para as estruturas de poder. Essa terceira vem para atender esta nova demanda, que é verificar no entorno da empresa o que nós temos para pesquisar aqui. Nós podemos pesquisar a regulação, nós podemos pesquisar a perspectiva da inovação, nós podemos pesquisar a importância da empresa e o cuidado que a jurisdição tem que ter com a empresa e vice-versa, e perceber que as nossas pesquisas são de tamanho e relevo, que nós temos professores hoje que são parceiros de órgãos do Poder Judiciário exatamente para fazer uma análise jurimétrica do que se dá em torno da prestação jurisdicional. Portanto, as pesquisas que nós desenvolvemos e que nossos alunos levam a cabo são pesquisas que transformam, são pesquisas de impacto, são pesquisas atuais, sem prejuízo de serem pesquisas eruditas, aquelas da primeira linha, da linha 1, que era Teoria e História da Jurisdição e do Direito, e hoje eu diria melhor, Teoria e História da Jurisdição, do Estado e agora dos direitos humanos. Portanto, professor Alceli, o que nós temos agora é uma proposta de um programa que, ao fim e ao cabo de praticamente 8 anos, se vê maduro para dizer: eu estou indo bem com 2 pernas, mas eu quero mais um apoio. Eu quero o apoio da terceira linha. Eu estou indo muito bem com as disciplinas que tenho. Mas quer saber, nós vamos olhar essas disciplinas outra vez, como a própria CAPES recomenda. Reavaliem ao longo do tempo se a disciplina está preenchendo as necessidades do curso e se ela está atual às demandas de mercado, demandas da sociedade, demandas da estrutura do poder e do próprio país. E nós vamos caminhar muito fortes em vista da promoção dos direitos humanos, em vista do desenvolvimento econômico, social e ambiental, em vista da promoção do desenvolvimento não só do Brasil, mas especialmente dos brasileiros. E isso vai se dar em que medida? Com as pesquisas que nós estamos desenvolvendo e que esperamos contar com os que estão nos ouvindo e, quem sabe, tenham interesse em ingressar no nosso programa, seja regularmente, seja como aluno especial. O professor toca num caso, né, num exemplo concreto, que é, agora acho que a denominação, se eu não estiver enganado, são trabalhadores autônomos com direitos, né, os profissionais do Uber, né? E aí a gente vê um exemplo concreto de como que a gente está trabalhando ao mesmo tempo com tecnologia, a tecnologia que está aí para a prestação do serviço. Nós estamos trabalhando com os direitos
direitos sociais, direitos do trabalhador, direitos trabalhistas, e ainda, claro, com as inovações nesse sentido, e a gente consegue ver esse link, né? Tecnologia, sociedade, o papel da empresa. O professor Milton Santos, que é um geógrafo, mas ele também tem formação no direito, baiano, geógrafo baiano. Ele nunca exerceu advocacia, mas ele era doutor em geografia, e também bacharel em direito. Ele sempre dizia, né? Ele falava, olha, não tem como você ignorar o papel da empresa, porque, inclusive, o pessoal fala, não, hoje o Estado ele perdeu a sua importância na globalização, ele foi encolhido, o seu poder diminuiu, foi minimizado. E o professor Milton Santos vai dizer assim, não, pelo contrário, muito pelo contrário, na globalização, o Estado talvez seja o primeiro a flexibilizar as suas estruturas regulatórias para atender os interesses da empresa. Então ele vai justamente fazer essa discussão, justamente dizendo, olha, não tem como você dissociar, são dissociáveis. Empresa, a sociedade, o Estado, eles precisam atuar em sinergia para dar conta, enfim, para prover, vamos dizer assim, os direitos das pessoas, mas coloca em destaque justamente o papel da empresa. Agora, professor, veja, eu fui discente da linha 1, conheço lá o que o professor falou da linha 1, conheço um pouco da linha 2, a linha 3 o professor agora começou a destacar a importância da linha 3 na questão da empresa, sobretudo. Então, o nosso futuro aluno, nosso candidato, que daqui a pouquinho vamos falar sobre o processo seletivo, o professor vai nos dar algumas dicas aí e datas possivelmente, né, de quem está de repente pensando aí em fazer o estrito senso no PPGD. Lembrando, né, esse programa, o Por Dentro da Pós, ele é coordenado pelos professores e tutores, né, os docentes lá do Lato Senso, mas o foco é toda a instituição, todo o nosso território nacional, todos os nossos alunos, toda a nossa rede. Então, tenho certeza que você que está nos assistindo, com certeza vai olhar a partir de agora com mais carinho, PPGD da Uninter, mestrado acadêmico em Direito, eu tenho certeza que você já vai olhar no site e buscar saber um pouquinho mais. Professor, então, ainda, o que então esse nosso candidato, nosso futuro aluno pode esperar do programa em termos pessoais e profissionais? Olha, eu vou dizer o seguinte, em primeiro lugar é preciso acabar com um preconceito. Não existe perfil para quem vai ingressar num programa de mestrado, doutoramento em Direito. Alguém já teria dito, isso é para os ricos. Não é mais. Isso é para quem busca um acesso privilegiado na universidade pública. Não, nós temos bolsas CAPES hoje, são 4 disponíveis para a gente, que de tempos em tempos, assim que alguns terminam as bolsas recebidas da CAPES, outros ingressam recebendo o mesmo benefício. Não paga nenhuma mensalidade e tem acesso hoje a R$ 2.100 por mês para custear seus estudos e buscar uma excelência nas suas pesquisas. Portanto, para que fazer um estrito senso? Por que fazer quem tem o perfil? Repito, a idade é um detalhe. Eu tenho jovens cientistas que são brilhantes e tenho maduros que são brilhantes na investigação. Portanto, o parâmetro etário não tem relevo. A questão de gênero, absolutamente indiferente, embora eu aposte muito nas mulheres. Eu sou adepto do feminismo, eu acho que a mulher é aquele ser humano que não tem limites, é aquele ser humano que tem um processador de 4 cabeças, se tem alguém com um processador e um clock que funciona, é a mulher. Eu sou o marido, eu sou aquele que sabe quem manda e tenho muito prazer de obedecer. E sei que é melhor ser feliz do que ter razão. Então, na minha capacidade diminuta, eu sei que as mulheres têm muito a agregar na pesquisa, até porque elas têm muito mais poder de crítica, muitas vezes, do que os próprios homens. Essa é uma questão que eu posso afirmar pelo tempo que tenho na área. Quero dizer que são profissionais do mercado, tem que ser bacharel em Direito? Tem, nós exigimos o bacharelado em Direito. Mas um juiz tem mais facilidade? Não necessariamente, porque muitas vezes o juiz decide sem ter a capacidade e a humildade de refletir e criticar o que está fazendo todos os dias. Nós estamos aqui fazendo ciência, ciência crítica, ciência reflexiva, ciência consciente, mas ciência leal, ética. Nós não queremos alguém que venha para o nosso programa tentar criar uma tese para vender parecer jurídico, não é isso. Repito, o que nós queremos é empoderar as pessoas, aparelhar os aparelhos estatais e de mercado com os melhores profissionais egressos do nosso programa, que conheçam o direito para ser aplicado, que ajudem a formular propostas legislativas, que auxiliem na produção de resultados jurisdicionais, como assessor, juiz, ministro, o que quer que seja, mas pessoas que tenham uma preocupação em levar o Brasil rumo à ecossocioeconomia em qualquer dimensão.
portanto, transformar a realidade e fazer do mundo um melhor lugar para se viver. E isso significa dizer que vocês que podem vir a ter interesse no nosso programa e conosco, saibam que as 3 linhas aportam pesquisas variadas. Vou dar alguns exemplos. Tanto na linha 2 como na linha 3, uma das questões que vai aparecer e tem aparecido é a inteligência artificial. Recentemente eu orientei uma dissertação de mestrado que investigava a fundamentação das decisões administrativas judiciais intermediadas por inteligência artificial. Puxa, isso é uma questão profunda, que interfere até na linha 1. Como eu posso pensar em teoria do direito, aplicação do direito, juiz natural, se eu tenho robô? Alguém vai dizer, mas o robô não faz sentença. Faz. A questão é se o juiz vai adaptar aquela minuta à sua resposta judicante personalíssima, com a sua matrícula. Mas o que importa é dizer que a gente não se desnuda e não se desvincula da tecnologia em momento nenhum. Como o professor acabou de falar em relação ao Uber outra vez, o que está em discussão de novo não é tecnologia, essa veio e não vai voltar, essa não vai sumir. A questão é como é que nós vamos garantir que a tecnologia venha para a vida das pessoas com qualidade e não lhes retire a dignidade. Como é que eu posso garantir acesso à tecnologia, fomento à tecnologia, incentivo fiscal à tecnologia, estamos vendo os carros híbridos, e que isso não retire postos de trabalho? É tudo uma compreensão que passa pela linha 1, linha 2 e linha 3. Portanto, as linhas se comunicam e as pesquisas podem se comunicar. Mas o que importa é que nós temos que ter a compreensão de que aquilo que a gente investigava e fazia não é mais suficiente para atender às demandas da contemporaneidade. Por isso, um programa que tenha essa vocação, que esteja numa instituição que trabalha com tecnologia, que tenha um programa de educação, mestrado e doutorado já em educação e novas tecnologias, ele nos é muito próximo e nos é muito caro, porque muito nós aprendemos com o programa parceiro. Porque sem tecnologia não funciona. Mas isso, por exemplo, coloca em xeque a própria justiça do trabalho e a justiça comum. Quem é responsável por verificar quais são esses problemas? Quem decide se há um vínculo de emprego ou não? Quem verifica se é uma simulação fraudulenta de pejotização que visa desonerar o empresário de pagar com as suas obrigações e onerar o obreiro que não tem acesso aos seus direitos fundamentais? É isso que nós fazemos. Pesquisa crítica, pesquisa inteligente, pesquisa de impacto. Professor, eu acho que o professor toca em vários pontos que são muito importantes. O primeiro que me chamou a atenção foi justamente o fato de que muitos vão dizer assim, não é possível você ter pesquisa séria em instituição privada. A Uninter mostra que nós temos lá as bolsas CAPES, e eu sei que o processo seletivo é muito criterioso, não só para ingresso no programa, sobretudo para a alocação dessas bolsas. E, professor, vou aproveitar e fazer a última pergunta, porque temos coisa de 2 minutos. Sobre o processo seletivo. Ele já se vislumbra ali no horizonte, a gente já consegue imaginar a quantidade de vagas limitadas, mas nossos alunos aí que são egressos da própria Uninter, certamente já estão de olho, mas não só os nossos egressos. Queria que o professor falasse um pouquinho sobre o processo seletivo. O processo seletivo está em fase de construção ainda. Nós estamos, como disse, alterando a linha, mexendo nos projetos de pesquisa. Todas essas informações têm que ir para o site atualizadas para a nova oferta e, portanto, isso ainda vai levar uns 20 dias, quem sabe no finalzinho de março já esteja disponível. A nossa ideia é iniciar o semestre, o ano letivo, no final de maio, com um pouco de atraso, mas justificado atraso e atraso que vale a pena. Ele será aberto com 30 vagas, em princípio 10 por linha, mas também não necessariamente nesse sentido. Nós teremos, após o ingresso dos alunos, o processo seletivo para os bolsistas, CAPES. Isso se dá na sequência daqueles que já estão matriculados, possivelmente no 2º, 3º mês as vagas são abertas. Nós teremos um processo seletivo que eu diria vai trabalhar a perspectiva da apresentação do currículo Lattes, que não tem, já sugiro que vá fazendo seu currículo. Nós temos uma preocupação com o anteprojeto de pesquisa. O processo de seleção basicamente foca no anteprojeto de pesquisa, que tem que estar alinhado aos projetos de pesquisa em curso e que serão apresentados no próprio edital do processo seletivo. Quem tiver interesse, olhe os do ano passado, muitos dos quais serão mantidos, talvez 2 ou 3 sejam inovados aqui nesse processo, mas podem olhar por lá qual é o objeto de investigação que será construído ainda aqui. Só em relação à linha 3, os projetos serão apresentados como novos. É um processo difícil? É um processo difícil, mas é um processo possível, é um processo possível. O que nós temos de informação relevante, e essa eu apresento de antemão, é a seguinte: nosso programa é presencial, continua sendo presencial, as aulas acontecem no Garcês, as orientações acontecem no Garcês em Curitiba, seminários de pesquisa, estágio docência, atividades complementares, tudo acontece em torno do Garcês.
Todavia, quem não mora em Curitiba e região metropolitana terá a oportunidade de cursar as disciplinas remotamente, em tempo real, em aula síncrona, online, participando em pé de igualdade com os que estarão presentes em sala de aula. Portanto, se você mora em Manaus e quer ter aulas presenciais aqui, vem, estamos aguardando você. Agora, se você não puder comparecer em todas as aulas, poderá acompanhar por esse sistema híbrido, poderá acompanhar. Mas e como é que eu faço com orientações? Terão orientações presenciais. Nós vamos dizer qual é a periodicidade, qual é o intervalo de tempo e qual é o mínimo obrigatório. Agora, estágio docência, repito, as atividades complementares, algumas serão aqui presenciais, a própria qualificação do projeto e a defesa terão de ser presenciais. Então, isso já facilita muito a vida das pessoas e certamente vai atrair novos cientistas para os nossos espaços. Muito bem, professor. Bem, viram só quanta coisa boa? A você que nos acompanhou até agora, tivemos aqui hoje com o professor Daniel. Muitíssimo obrigado, professor. Eu que agradeço mais uma vez. Nos honra no programa. Muito obrigado, professor. A honra é toda nossa. E a todos vocês, um grande abraço e até o próximo programa Por Dentro da Pós. Muito obrigado. Espero encontrá-los por aqui no nosso processo seletivo e nos nossos bancos acadêmicos. Muito obrigado.